E hoje estamos aqui no Godot recebendo um artista, gente. Ele é pintor e acabou de expor as obras dele lá no MAC, no salão principal. Antônio Cuchinir. Oi, gente, eu sou o Antônio. Seja muito bem-vindo ao Godot Podcast. Eu sou Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. Agora sim, Antônio, se apresente. Bom, gente, primeiro um prazer, obrigado pelo convite. Eu sou o Antônio Cuchinir, eu sou pintor, eu sou artista plástico e, enfim, tenho traçado aí essa jornada que recentemente culminou numa exposição, né, como você falou, o Choro lá em Niterói, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. E acho que vai ser bem legal conversar aqui com vocês no podcast sobre arte, né, sobre o que eu gosto de fazer, sobre a minha paixão, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida. E tô animado pra gente conversar. Ai, nós também, né, Nós Carol? Nós fomos na exposição, a gente teve esse prazer de ver de pertinho as suas obras, que a gente viu no Instagram. Eu falei, nossa, eu preciso entrevistar esse cara. Ele tem muita história pra contar ali. E ao vivo é outra coisa, né, no museu. Nossa. Isso é uma das coisas que eu sempre falo, assim, tipo, é legal o Instagram, tem essa possibilidade da gente mostrar os trabalhos, mas acho que pra quem trabalha com pintura e tudo mais, mas a mesma coisa, sei lá, uma pessoa que faz teatro, faz música, né? O ao vivo é outra coisa, história. É outra... E ver as telas lá no MAC, naquele espaço grandão, assim, tipo, realmente foi uma experiência muito, muito diferente, assim, de ver no Instagram, né? Isso que eu ia te perguntar. Você conseguiu expor sua obra no salão principal do MAC, né? Eu li que você era o artista mais novo que estava expondo lá. É. Que responsa! Pois é, exato. Foi, na verdade, assim, eu comecei a pintar a série sem saber nada do que ela ia se tornar, né? Eu sempre falo, assim, que eu primeiro fui pintando e depois foi surgindo a oportunidade de expor no MAC. Mas a gente pode começar, porque eu gosto de uma linha do tempo. Então podemos... Tá, Ela vai pegar lá da infância. Então vamos voltar lá pra infância. Porque quando a gente chegar na exposição, a gente vai ter muita coisa, muita pergunta, Sim, muita coisa. é. Então, Verdade. antes de Eu chegar... sou ansiosa, gente. eu sei. E aí eu sou aquela que vai, não, eu quero saber das fofocas da vida. Eu sou a fofoqueira mesmo. Eu quero saber como que você é muito novo, né? Quantos anos? Eu tenho 21. 21. Agora. E tem um talento incrível, assim. Obrigado. Eu realmente fiquei muito feliz de ter visto ao vivo mesmo sua exposição. E eu queria saber um pouco mais sobre como surgiu o seu talento, como se foi talento mesmo, se gostava de desenhar na infância, ou se foi uma coisa, não, eu quero aprender a desenhar, porque eu acho que todo mundo pode aprender um ofício. Eu acho que, assim, eu sempre fui, desde que eu lembro, assim, a minha memória mais antiga, eu era criança, que se você desse um giz de cera, um lápis, uma coisa pra pintar ou pra desenhar, eu ia me amarrar naquilo, ia ficar desenhando horas e horas. Ai, maravilha, mãe adorava. Sempre foi. Eu só tava pensando na Toma, mãe. filho, vai. Exato. Tipo, a criança fica quietinha. Dá um giz de cera, dá um lápis pra criança desenhar. E eu amava, assim, tudo que você pode imaginar, eu gostava de desenhar. Eu sempre foi muito parte, assim, da minha vida, né? E aí foi isso. Eu fui sendo sempre essa pessoa. Minha mãe até brinca falando que lá, na época da creche, tinha aqueles trabalhos de criança de creche, sabe? Que fica brincando mesmo com os materiais. E já na época, as professoras da creche pediam pra ficar com os trabalhos pra elas, pra minha mãe. Sério? Porque elas gostavam dos desenhos. Ai, nunca assim. fizeram isso comigo. Nem comigo. Eu só conseguia fazer aquela montanha e o sol. Quando eu aprendi que era aquilo, aquelas duas montanhas e o sol Menina, no meio com raio. quando eu aprendi a fazer casa, eu só desenhava casa, que era fazer isso aqui e É o verdade. telhado. Eu só fazia casas e O meu era casas. montanha com o sol nascendo atrás. Mas é isso, tipo, acho que não foi nenhuma coisa de, tipo, um talento, um dom, coisa assim, sabe, que caiu do céu. Eu acho que, na verdade, com o tempo, você vai também fazendo a mesma coisa, até que isso vai, né, gerando algo, vai crescendo. E aí foi isso, eu passei a minha infância gostando disso. No início eu não vi, né, mesmo criança eu não via isso, quando você crescer, eu não falava, você é artista, ofício, você né? nada disso.
Deus me livre, Não era, não era uma coisa que eu concebia, assim, né? A família incentivava? Então, a minha mãe sempre gostou muito, assim, sempre adorou, sempre me botou nesse caminho. Minha mãe gosta de desenhar também. Então, é uma coisa que ela faz como hobby, tipo, não é o trabalho dela e tudo, mas ela sempre gostou. Então, acabou que eu tive uma influência ótima em casa, assim, de uma mãe que curtia isso, que curtia desenhar e tal, e até hoje também curte. Mas é isso, eu falava que eu ia ser biólogo, que eu adorava bicho e animal, não sei o quê. E hoje, por acaso, em várias das pinturas, até na exposição, tá cheio de animal, tá cheio de bicho também, né? Então, Sim. tem umas coisas que sempre acabam dando um círculo e voltando pro mesmo lugar. Mas é isso, aí eu fui crescendo e aí também sempre desenhando, sempre permeando, assim, o desenho. Tem coisa guardada minha que foi sendo guardada, assim, ao longo dos anos, de quando eu tinha isso, 5, 10, 11, 12, 13 anos e tal. E aí, assim, eu acho que lá pelos... Sei lá, quando eu entrei ali na pré-adolescência, que é aquela fase esquisita, assim, que você fica meio... né, você não tá muito em lugar nenhum. Eu dei ficou meio de lado, assim, né, a arte pra mim, eu acho. E aí, eu lembro que um momento que marcou muito, assim, que foi uma chave de virada pra isso, e até a forma como eu encarava, né, eu comecei a ter aula, não só aquela aula de arte que tinha na escola, né, que é aquela aula que a gente bem básica, ia né? lá pra sala de arte pra pintar ou pra desenhar, enfim, aquela coisa mais livre. Mas até por causa do Enem, dessas coisas assim, a gente começou a ter que ter aula de história da arte. E aí eu comecei a ter contato com... Você tá aí com a saia da Frida, não sei se a câmera mostra, Depois eu vou mas mostrar, depois eu tem vou isso, a mostrar. história da arte, assim, sabe? Os pintores, as pintoras que vieram antes. Exato. Então eu vi Frida, eu vi o Van Gogh, eu vi o Picasso, eu vi os mais antigos ainda. E isso, nossa, deu um estalo em mim. Eu falei, caramba, olha quanta gente... Que eu não conhecia. E ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, assim, que faz arte, que a arte faz parte, né, de uma forma tão importante da vida, da humanidade, de tudo, assim. E aí isso me deu um impacto muito forte, assim, de me enxergar, tipo, isso que eu gosto de fazer como hobby também pode ser algo muito sério e algo muito transformador, assim. E aí, no caso, na época, a minha professora, que eu adorava, adoro até hoje. Isso foi na escola mesmo? Isso foi, eu devia ter uns 14, 15 anos, assim, nessa virada da pré-adolescência para adolescência, assim. Sim. E aí essa professora viu que eu gostava de desenhar e que isso não estava sendo aproveitado como poderia ser. E ela falou assim, Antônio, compra um caderno de desenho desses bem, tipo, normal, simples, assim, caderninho, e desenha todo dia. Tipo, desenha, sabe? Desenha todo dia. E aí, nossa, isso é uma coisa que eu tomei pra vida, assim. Ela E foi aí, mega importante, então, na super, sua assim, história. acho que essa primeira influência da minha mãe, que sempre gostou de desenhar e de apoiar, ótimo. Depois essa professora mais na frente que falou, vai, sabe? Vai desenhar. E aí eu desenhava, comecei a ir e começou a se tornar uma coisa cada vez maior. Assim, Mas você fez algum curso fora da escola? Não, Anne, desse ponto não. A única coisa que eu tinha feito quando eu era criança ainda, aos sábados tinha uma aula no Parque Lage, sabe? Que tem Sim. aulas de artes e tudo mais. Tinha uma aula infantil, assim, que não era nem exatamente uma aula, digamos assim, era quase uma oficina, né? Eu ia lá, isso com 7, 8 anos, assim, era mais uma aula de arte, assim, bem livre. E eu tenho ótimas memórias de lá, assim, muita coisa legal. Muitos artistas importantes lá. Eu vivi lá, assim, sabe? De estar naquele mundinho ali, podendo criar o que eu quisesse, né? Mas até então eu nunca tinha tido uma aula de arte, de desenho, de técnica, de uma coisa mais profunda, assim. E aí, isso, quando eu tinha uns 14, 15, essa professora falou, desenha, sabe? Pega um caderno e enche ele de desenho. E eu acho que é uma coisa que eu falo até hoje, assim, tipo, para qualquer artista jovem que esteja começando, que esteja querendo começar, não sabe muito para onde ir, como encontrar o seu estilo, que é uma coisa que a gente, né, tem muito esse drama. Acho que o primeiro passo é botar na prática, é botar pra fora, sabe? Desenhar, treinar a mão. Não ter medo, né? Não ter Exato. medo. E fazer coisa ruim. E depois joga fora, você fica, sabe? E apaga, e refaz, e faz de novo. E talvez você faça uma coisa ruim um dia, no dia seguinte você olha pra trás e fala, não é tão ruim assim, tem aqui. Eu fiz o rosto, ficou todo horrível, mas o narizinho ficou bem desenhado, sabe? Assim, essas coisas que você vai aprendendo. Acho que tudo serve pra aprender. Mesmo os nossos erros, né? Eles acabam sendo válidos de alguma forma, assim. E quando você pegou e falou assim, vou pegar uma coisa que já existe, tipo, essa árvore, vou desenhar essa árvore aqui.
Depois você chegou e falou assim, cara, agora eu vou criar mesmo, tirar da minha cabeça uma ideia que eu tive. Quando foi, assim, esse momento que você começou a criar? Então, eu acho que junto desse período que eu tava falando, né, desses 14 para 15 anos, mais ou menos, isso tudo veio muito junto, assim. Eu comecei a desenhar muita coisa, como você falou, né, ainda sem a parte mais única, mais própria, né, que a gente chama. Mas uma coisa vai levando a outra, porque você, quando vai conhecendo isso, se eu conheço as obras da Frida, por exemplo, ou do Matisse, que eu amo, ou do Picasso, do Monet, tô falando dos mais famosos, mas tem Sim, sim. outros brasileiros que a gente conhece também, o Portinari, de Cavalcante, a Tarsila. Você não só vai tendo prazer pelo desenho, pela pintura, pela arte, né, visual, mas você também vai pensando, puxa, tem esse cara aqui que faz um negócio que eu gosto muito, assim, as cores do Van Gogh eu amo, ou o traço do fulano eu adoro. Isso vai, mesmo que inconscientemente, se incorporando ali no que você está fazendo. E Você aí deixa de ser uma coisa que tá necessariamente fiel ali à realidade e vai criando um estilo. Isso se soma com as suas próprias vivências, né? Eu acho que a arte também é muito uma forma da gente poder expressar o que a gente vai absorvendo ao longo da vida, né? Acho que ao longo da vida a gente vai vivendo as coisas, a gente vai vendo coisas, a gente vai lendo, observando, ouvindo milhões de coisas de pessoas que estão à nossa volta, né? E acho que a arte é uma forma muito boa de você colocar para fora. E aí, como cada um de nós é uma pessoa, e como cada um de nós é único, né? Eu acho que é inegável que a arte de cada um vai ter a marca, a impressão digital, mesmo que você não assine embaixo, vai ser você que fez, né? Eu acho que isso marca E aí muito. você foi fazer um curso? Você teve essa necessidade? Ou você Não. falou assim, não, eu vou trabalhar... Não precisou de curso, não. Não, assim, eu zero, até depois a gente vai, quando for mais pra frente, eu eventualmente fiz, mas nessa época eu fiquei... enfim, também aí começou o ensino médio. Aí sabe como é que é, né? Adolescência, ensino médio, aquela confusão de escola e de preparatório de Enem, não sei o que, assim, eu era bom aluno, mas é inegável que é uma coisa que ocupa a vida do jovem, assim, de um jeito. Mas continuei. Aí, desde essa época até hoje, né, eu fiquei nessa coisa de desenhar, e aí comecei a me interessar, a ler sobre arte, sobre esses artistas que eu gostava, sobre os movimentos, a história da arte, essas coisas todas. Mas não senti necessidade de fazer um curso, assim, acho que fui me guiando. Autodidata. Em um certo sentido, sim. E eu acho que quando chegou no final do ensino médio, eu já estava com 16, 17 anos, na verdade, já nos 15, eu comecei a postar no Facebook, na época o Facebook era maior, e Instagram depois eu fiz também, postar meus desenhos, não era nem pintura ainda, eu fazia só desenho. Rolou aquele medinho, tipo assim, ai, será que vão aprovar a minha arte? É igual aquelas pessoas que escrevem, né? E aí ficam, eu tenho vergonha da pessoa ler. Sabe o que é engraçado que não? Eu não sei, eu nunca tive muito essa inibição de mostrar, assim, eu desde criança, também na escola, tinha aula de teatro, era opcional e eu queria fazer. Então eu fiz teatro muito tempo, assim, eu fiz uns 10 anos de teatro, desde muito pequena até o fim do ensino médio. Então acho que isso ajudou bastante, porque no teatro você já entrevistaram aqui ator e atriz. Nós somos atrizes. Bom, então vocês sabem exatamente o que eu tô falando. Teatro, a gente fazia muita comédia, aquelas coisas que você tem que se fazer de piada mesmo, deixar o público rir, quanto mais rir melhor, e perder o senso de ridículo, de vergonha, de tudo. Então eu já tinha eu estava fazendo peça e coisa de humor, assim. Então tinha uma certa, tipo, tá na chuva pra se molhar, sabe? E aí os desenhos, na época, como eu tava falando, eram desenhos simples de canetas e lápis, caneta e papel só, assim, preto e branco. E eu comecei a fazer uma página no Facebook, depois no Instagram, e postando. E ia vendendo os desenhos, assim, eu anunciando. Super desapegado. Eu Gente, anunciava. já começou a vender. Gente, eu já tava, tipo... Negócio. Eu comecei a pensar, tipo, gente, tem alguma coisa aqui, sabe? Tipo, é isso que eu tô querendo... Que massa. Porque despertou um fogo, despertou assim... um sol, assim, sabe? Uma luz, assim, dentro de mim. Eu falei, cara, eu acho que é isso. Eu tô achando que não vai ter muita mais volta, assim. Percebi que eu tinha descoberto e percebido algo que acho que desde criança já tava meio fermentando dentro de mim, né?
E aí eu comecei a anunciar, tipo, ó, gente, eu tô vendendo. Quem quiser comprar, comenta aí, manda mensagem que eu vou... E comprava? Era R$ 20, né? Então comprava. Parecia um maluco ou outro que comprava. Os desenhos inteiros eram R$ 20. Ai, tá falando isso, E mas devia eu- ser bem bonito a obra dele. Não, eu gostava. Tem tem umas coisas que eu gosto. Tem umas coisas que eu olho e falo, gente, que isso? Mas tem coisas que eu gosto e que eu super, enfim, adoro até hoje. Mas é isso. E aí começaram a comprar primeiro os amigos mais próximos, assim. Eu fazia tudo que você pode imaginar. Eu fazia print, eu fazia desenho original, fazia adesivo pequenininho, vendia por 50 centavos, R$ 1, R$ 2. Então foi o jeito que dava para eu divulgar o meu trabalho, assim, eu fui fazendo. E aí, com o tempo, os amigos indicaram para mais amigos e começaram a compartilhar. E essa coisa da internet que acaba sendo muito positiva em alguns aspectos, né? Claro. Vai chegando em pessoas. Chegou em vocês, né? Chegou, né, hoje, no caso, né? Sim. E aí foi se expandindo e eu fui começando a conhecer outros artistas, outras pessoas que eu fui trocando ideia. Mais referências, mais ideias, mais contatos e que foram expandindo ainda mais, né? Acho que o meu repertório. E aí foi isso. E aí quando eu terminei o ensino médio, que tinha aquela coisa, e agora? Faço uma faculdade, né? Decida a sua vida. Uhum. E aí eu descobri e fui também pesquisando que na UFRJ, que é onde eu curso atualmente, tem um curso de pintura dentro da Escola de Belas Artes da UFRJ, né? Uhum. E aí eu me amarrei, assim, eu fui conhecer mais, eu visitei a UFRJ, vi lá, tem um ateliê imenso, sabe, de pintura, de escultura, de modelo vivo, de coisas assim que eu nunca tinha estado num lugar totalmente dedicado à arte, assim. E aí eu me encantei, falei, é isso, vamos lá, e aí fiz o Enem, passei, e aí tô cursando, comecei em 2019 a cursar lá. A pandemia, obviamente, atrasou muito a minha graduação, assim, porque, imagina, é um curso super prático. Sim. É um curso Sim. que... Um dos poucos cursos, até do Brasil, que universitários mesmo, né? De bacharel, que tem muita prática, assim, 70%. Conta um pouquinho pra gente, que assim, quem não entra nesse mundo universitário. Pois da Como é que é, arte, né? como que é um pouquinho? Eu acho que seria Eu acho que esse interessante. foi... Teve específica, teve o Enem, teve habilidade específica. Não, por acaso não teve. Tinha até um pouco antes de eu entrar, e aí eles retiraram a prova de habilidade específica por várias razões. Assim, na verdade, era uma prova muito, enfim, cheia de rigor e matemática, e que envolvia coisas que hoje na arte Não plástica e usa na pintura tanto, não né? são tão mais assim. E tinha uma questão de... Era uma prova presencial, né? E aí, para alunos que tentavam entrar na UFRJ de fora, não conseguiam fazer a prova, porque imagina, nem todo mundo consegue pagar uma passagem Sim. só para vir fazer uma prova. Então acho que teve alguns debates assim que E acabaram. até a questão da questão técnica mesmo. Se você vai entrar se você já tem interesse para entrar numa universidade para arte, como que alguém vai julgar o que é arte? E arte? assim, é mais um entrave para as pessoas ingressarem na universidade pública. Precisa de mais uma barreira para entrar, entendeu? Sendo que a gente aprende lá tudo de desenho, E aí, enfim, sobre o curso mais, né, a EBA, ela tem vários cursos de arte, tem pintura, tem gravura, tem escultura, tem história da arte, tem design de interiores, paisagismo, tem vários, assim, subdivisões. Então você experimentou um pouquinho de tudo. Não, então, né? você já vai direto para um curso, você já entra num dos cursos. Eu fui para pintura. Na faculdade... Ah, tá. Eu achei que vocês experimentavam de tudo dentro da... Não, ele é bem já focado, você entra na pintura. Entendi. E aí eu entrei para pintura e no curso eu aprendi muita coisa de... Aí sim, eu fiz um curso, eu tô fazendo, né, um curso que ensina técnica, que eu aprendi a usar, por exemplo, tinta óleo, que é uma coisa que eu não tinha usado antes, que é um material que exige todo um preparo anterior, você precisa saber algumas coisas que você aprende aprendendo mesmo, sabe? Fórmula de solvente, de isso, daquilo. Então, eu aprendi muita coisa técnica, sabe? Assim, do fazer mesmo ali, do ofício de pintar, que super me ajudou, assim, que tem me Te ajudado. ajudou na obra que você já estava montando. Que eu já estava fazendo. Uhum. Nesse ponto, quando eu entrei na faculdade, eu já estava pintando até, por conta própria. Uhum. Só que eu pintava no meu quarto, assim, eu botei uma bancadinha lá, nem uma bancadinha, era um antigo rack de televisão, sabe? Assim, que era baixo, eu sentava num banquinho e ficava pintando naquilo. Uhum. E aí, já também isso. Aí comecei a vender as pinturas mesmo.
Perdão, tudo por esse sistema ainda de internet, de postar as fotos, e aí fui ganhando seguidores, né? Fui movimentando, assim, e o pessoal compartilhando, volta e meia tinha uma que fazia mais sucesso, aí ia vendendo assim, e aí com o dinheiro que eu ia conseguindo um pouquinho das vendas das telas, eu comprava mais tela e mais tinta e ia meio que alimentando, né? E aí, então, eu entrei na faculdade, eu já tinha um trabalho de pintura meio que já feito, assim. E aí a faculdade ajudou a desenvolver mais pra frente outros... E é importante você já chegar na faculdade com uma base, né? Porque você só vai aprimorando aquilo que você já... Pra mim foi muito importante, assim. Acho que algumas pessoas podem até dizer, precoce e tudo mais. Eu acho que cada um trilha o seu caminho. Sim. Tem gente que pode começar a pintar com 40 anos e ser incrível. E nunca ter pintado antes e ser maravilhoso, assim. Acho que isso é bem individual, né? A arte é uma coisa que... Você tenta colocar regra e tenta colocar limite, ela vai contra a essência dela, né? Verdade. Sim. Então, eu acho que, no meu caso, foi esse, mas pode ser muita coisa, assim. E aí eu entrei já com esse trabalho, inclusive o próprio Choro, né, que formou a exposição eventualmente. Algumas das primeiras telas eu fiz antes de entrar na faculdade, e antes de ter esse contato até com a tinta a óleo, com essas coisas todas, assim. Eu reparei que algumas lá já são pintadas com tinta a óleo, né? A maioria, assim, Sim. 90%. E hoje em dia eu pinto, tudo tinta a óleo, assim, o trabalho Já virou a sua... o meu material favorito de trabalhar é tinta a óleo mesmo, porque realmente pra mim é o mais versátil, é o mais, assim, abrangente. Dá pra fazer o que você quiser com a tinta ali, assim, você consegue realmente... explorar ela de todas as formas, sabe? E quando você tá pintando, você gosta de ouvir música? O que você usa pra te inspirar, assim? Então, é interessante assim, essa coisa da música, do ouvir. Muita gente ouve música, podcast, né? E eu, em geral, varia, assim. Eu como... Tem um ritual, é isso? Tem- A gente quer tem saber um- se você tem um tem. ritual. saber o Eu sou uma pessoa ritual. muito ritualística, eu adoro A gente ritual. quer saber se tem um Eu ritual, adoro se um entra com o ritual. pé direito no É. quarto, Não, bota a toalha, o pincel. Eu tenho um certo... É uma mistura de ritual com caos, assim. Tem um lado meio bagunça, tem um lado de ordem. Acender o assim. incenso. É a bagunça organizada, assim, sabe? Você tá meio caótico, mas você sei exatamente onde é que tá cada coisa, Sim, onde é que tá sim. cada tubinho de tinta. Mas eu tenho... Como eu tô muito focado ali, pra mim, né? Muito focado ali na tela e na pintura, é difícil pra mim escutar música, escutar podcast, ainda mais se podcast, se a música for boa. Entendeu? Porque se eu quiser prestar atenção, eu presto atenção numa coisa e acabo Sim. me distraindo da outra. Aham. É meio que a forma como eu trabalho, é isso. Eu conheço gente que ouve podcast e livros e músicas e tudo enquanto tá pintando e super curte, distrai, Aham. relaxa. Já fiz isso algumas vezes também, mas em geral eu prefiro ou ficar quietinho no meu canto, então botar uma música meio longe assim, nem de fone, assim, só deixar uma música tocando. Só instrumental, assim. Ou então umas músicas que eu já ouço desde de pequenininha, assim, desde adolescente, assim, tipo, música que eu já sei de cor e salteado, tem que não é nem nada pensar de... muito. Exato, que fica uma coisa só pra eu cantarolar junto. Aham. Mas dificilmente eu vou ouvir, saiu o disco novo do artista que eu curto, aí eu vou lá ouvir enquanto eu tô Aham. pintando. Aí eu não, porque aí eu concentro em outra coisa, sabe? Eu realmente gosto de estar ali bem imerso na tela, no que eu tô fazendo, assim. É uma mistura de uma coisa muito prazerosa, mas ao mesmo tempo é uma batalha de vida ou morte ali quase, né? Aham. Assim, o Henri Matisse é um pintor francês que eu amo, assim, é meu favorito. E ele usa cor muito, ele faz coisas que me inspiram muito. E ele falava assim, toda vez que eu vejo uma tela em branco, parece que eu tô, assim, entrando num campo de batalha, sabe? Prestes a morrer, assim. Bem dramático, mas tem essa gravidade, né? Eu Aham. acho isso é muito mágico, assim, você tá criando algo. Essa coisa da arte de permitir que a gente crie uma coisa nova e que a gente coloque no mundo algo concreto. Tirar do campo da ideia e concretizar, eu acho isso fantástico. E ainda mais quando é uma coisa que vem de dentro, do emocional, do sentimental, eu acho isso tão, assim, quase divino, sabe? Pra mim, Sim. você conseguir tirar algo que não é material, que é completamente do mundo sentimental, Etéreo, né? exatamente, e colocar num objeto, numa imagem, numa coisa que você vê, que você pode até tocar. Nascer, né? Tipo...
Exato. Para mim, a arte tem a ver com criação, né? E criação tem a ver com esse amor, com essa energia de colocar para fora, assim, que... E mais sentimento que a gente teve, assim, desconhecidos e desconhecidos, e acho que foi uma explosão de sentimentos, foi a pandemia, né? E aí, agora a gente chega nesse ponto da sua exposição Choro, né? Como foi para você, assim, a pandemia? Você tinha acabado de entrar na faculdade? Isso. Mas, assim, tinha feito um semestre, eu tive um ano de faculdade. 2019. Eu tive um ano de 2019 inteiro. Mas, assim, só um parênteses Claro, sobre o que a gente vamos. falou da coisa da criação, né? É interessante porque ela não só é consciente, ela também é inconsciente, né? Quantas vezes eu faço uma coisa, eu pinto uma tela, eu desenho uma coisa, e aí eu às vezes até acho que eu tô querendo dizer uma coisa, e aí depois eu volto... Depois faz aquele... Eu falo assim, gente, olha isso. Eu tô aqui falando tal e tal, que eu nem tinha pensado antes. E às vezes eu anos depois volto em alguma tela que eu fiz e olho para trás e falo, nossa, como isso fala sobre o que eu tava vivendo naquele momento e eu nem tinha me ligado, né? É um transe artístico. A gente descobre muito sobre nós mesmos na arte, eu acho. Vocês que, né, do teatro e tudo mais, quantas vezes, sei lá, fazendo um personagem, você descobre coisas sobre si mesmo, interpretando a vida daquela pessoa que não é você, mas que todos nós compartilhamos um pouquinho, né? Então a gente acaba se vendo. Isso é bem legal, assim, mas enfim, sobre o choro e a pandemia, eu acho que, por incrível que pareça, assim, na verdade a pandemia, ela faz parte da história do choro, mas ela não é toda a história, né? Ela engloba a maior parte da exposição, da série, do processo das pinturas. Mas eu sempre gosto de voltar um pouco no tempo antes de falar dela, porque, na verdade, a primeira semente, assim, primeiro, assim, o germezinho da exposição do que viria a se tornar essa série de 70 e tantas obras, que, na verdade, tem mais de 100. Eu só botei 70 no museu, mas guardadas tem mais de 30, 40 que estão guardadas. Eu fico imaginando a agonia dele na pandemia, pintando essa Pois é, mas então, aí como eu tava falando, assim, na verdade, o choro, ele trata da pandemia, ele trata desse processo todo, claro, e é o foco principal da exposição, mas ele vai para uma coisa também maior, assim, que são dos sofrimentos e das tragédias que nos afligem, né, no dia a dia, cotidianamente, independente de pandemia, e que também aflige a nossa sociedade, ao mundo, também, né, independente. Tem quantas outras tragédias e coisas horríveis acontecem que não estão ligadas necessariamente à pandemia, mas que a gente vê todo dia no jornal, na rede social. E aí, por acaso, o choro se iniciou como desenho. O primeiro choro que eu desenhei foi em setembro de 2018. Não sei se vocês lembram, tenho certeza que lembram, né? No início de setembro, o Museu Nacional pegou fogo. O Museu Nacional aqui do Rio, né? E imagino que todo mundo que esteja vendo aí lembra dessa cena. Desesperador. Vê na TV, eu lembro que ao vivo, assim, na TV, ver aquele coisa pegando fogo e eu chorei, exatamente. E aí tem isso, eu acho que a arte, ela tem essa outra mágica da arte, ela tem essa possibilidade de unir e de encontrar essa interseção entre o pessoal e o coletivo, né? E o individual e o que abrange a sociedade toda. E esse caso do museu teve muito disso também, porque eu estava vendo ali um patrimônio brasileiro da humanidade em chamas, por causa do que a gente sabe que é a negligência, que esse descaso que a gente tem no Brasil com a cultura, com toda a máquina pública, mas principalmente com a cultura, né? A primeira coisa que é cortada, que é jogada no lixo, que é atacada, quando começa nessas coisas, é a cultura, a memória, a educação, enfim, a arte. E então isso me causou muita dor, mas ao mesmo tempo, como eu estava falando, a minha mãe trabalhou no museu durante 13 anos da minha vida. Para ela, então, para ela, para mim, que era criança ali, que ia ali, que tinha ali aquele espaço como memória não só, enfim, de ver lá as coisas que tinham expostas, mas já afetiva mesmo. A minha mãe trabalhava ali. Eu volta e meia ia lá, filho de professor que ia atrás da mãe e tal, não sei o quê. Então, isso foi uma interseção mesmo entre um choro
coletivo e um choro pessoal, assim. E eu acho que isso é um fio que vai guiando toda... Esse museu também faz muito parte da minha infância. Eu levei meus filhos lá, bem pequenos, e é um museu, acho que muito importante, né? Então, essa imagem realmente, acho que ficou na memória de todo mundo, Muito. né? E aí, foi isso. E aí, no dia seguinte, isso eu tava foi 2018, eu tava no 3º ano, terminando o ensino médio. E eu lembro no dia seguinte, eu tava rascunhando, assim, eu tava desenhando numa prova qualquer na escola, completamente desinteressada no que tava acontecendo na aula. E eu rascunhei o primeiro um desenho do que eu tinha visto do museu em si pegando fogo. E embaixo é um rosto chorando, que é o primeiro choro que eu digo, que tá na exposição, que depois virou uma tela. E que é um choro pequenininho, Eu assim. vi. Você rascunhou no Bem seu pequenininho. caderno da escola e Na depois... borda de uma prova, assim, de uma prova da escola, assim, uma coisa pequenininha mesmo, só um rascunho mesmo, um esboço, assim, de E aí uma depois Como o coisa. material de caderno é criativo. Você desenhava quando Não tava é? afim de... Eu desenhava, mas era muito ruim. Não, eu sempre gostei, assim, nos meus cadernos de matemática, eu sempre fiz A borda lotada de Lotada. coisinha, de Sempre aonde? estrelinha, No de... caderno. Não, e o Matemática. professor olha lá da frente e acha que a pessoa tá fazendo uma conta, né? Tá Gente, estudando e a pessoa os tá lá meus cadernos- desenhando. Meu era arabescos, aí eu fazia... Eu adoro, até hoje eu faço isso nas minhas arabescos coisas. no caderno inteiro. Fazia umas espirais E aí que eram... é o que eu fiz, eu tenho uma tatuagem exatamente com os Que arabescos. você desenhou. Que eu falei assim, é isso, é o que eu desenhava no caderno, É. eu quero aqui também. Não, Ai, os que meus legal, são tão marcou. desenhados, assim, são tão cheios de desenho que eu guardei alguns cadernos do ensino, mas é porque tá cheio de desenho meu, assim. Eu falei, era isso. Muitas telas que surgiram vieram de desenhos que foram Quantos de... artistas nasceram de cadernos de matemática? Eu tenho certeza que muitos. Eu lembro, tem uma história o Cézanne, é um pintor do século XIX, francês, maravilhoso e tal. O pai dele não tinha, era aquela coisa, né? Proibido de ser artista, não tinha condição, não deixou o cara ser artista de jeito nenhum. E aí mandou ser advogado, trabalhar numa firma de direito. E aí ele foi demitido da firma porque ele ficava desenhando na borda dos arquivos processuais, não sei o que, dos tribunais. Ele ficava distraído, odiava aquele troço e ficava rascunhando. Aí o pai falou, cara, esse garoto não tem jeito, Não tem vai lá, jeito, toma não um tem dinheirinho como aí, fugir. vai desenhar, vai se vira. Aí, pra gente ver que há 300 anos atrás tinha gente fazendo a mesma coisa, Na né? borda do... Na borda do caderno. E do processo penal lá. Mas aí foi isso. Então eu vi esse desenho do choro e falei, putz, eu acho que isso aí tem alguma coisa aí, Isso sabe? aqui Eu vai dar acho um que caldo. é uma coisa que é uma emoção tão forte, tão intensa que a gente tava vendo. Pô, 2018 foi um ano, assim, aconteceu muita coisa no Brasil, no mundo, que já em si, antes de pandemia, antes de tudo, já foi um ano Já anunciou carregado. Foi. Né? Foi sim. A gente não precisa nem falar que a quantidade de coisas de desgraça que aconteceu naquele ano para o Brasil e para o mundo. E aí, isso foi final de 2018, eu fiquei com essa ideia meio que borbulhando. 2019, eu cheguei a pintar algumas telas de choro, também expressando um pouco disso, pessoal, coletivo, assim e tal. Quando começou 2020, e aí em 2019 eu comecei a fazer faculdade, aprendi muita coisa, como eu falei, de técnica, de tudo. Me sentia cada vez mais confiante também para produzir. E aí em 2020, comecei o ano, falei, acho que eu vou dar seguimento para Trancada aquela em série. casa. Não, mas antes, janeiro, antes da pandemia começar, que foi março, né? Aham. Por acaso, quase que numa premonição, eu falei, acho que eu vou dar um seguimento para aquela série do choro que eu tinha começado. Começar a fazer mais, vou começar a investir nisso. A gente tava assistindo, a gente tava lá, né, olhando as obras, e eu ainda comentei com ela, falei, isso daqui é de 2019, e esse aqui é de 2018, mas a maioria era de 2020. Maioria. Porque aí eu comecei a falei, vamos botar isso pra frente. Não tava de férias, não tava assim. Março de 2020, pandemia começa. E eu tava pintando choro. Quando a pandemia começou, e aí todos os sentimentos que a gente viveu naquele momento, principalmente naquele início, né, que a gente não sabia o que era, Sabia as imagens, isolamento mas completo, medo. aquelas imagens horríveis dos hospitais, tudo assim que foi se acumulando, as pinturas foram ficando mais choro, mais dramáticas, mais explosivas, mais intensas, mais violentas até em alguns casos. E aí eu falei, cara, eu tô, na verdade, retratando esse momento de hoje, o atual, né? Sim. E aí entraram os celulares, entraram as telas, a questão da As tecnologia. máscaras. Exatamente. E aí Tá me vindo só aqueles dedos, vários dedos a e as ansiedade do máscaras. dedo que não para de se mexer.
sabe, a língua que vira uma faca porque a palavra dói. Essa imagem me marcou muito, A faca, né? As línguas afiadas. É. Né? Essa imagem me marcou muito. Porque essa língua afiada literalmente vem disso, da língua afiada. A gente fala, né? Fulano tem uma língua afiada, né? A pessoa tem uma língua afiada. Porque é um pouco sobre essa realidade que a gente viu muito na pandemia, sobre como o discurso fere, como o discurso pode até matar, como, né, a fala... Às vezes é pior do que uma porrada física, né? A pior ou tão ruim quanto, né? Tão ruim quanto. É uma agressão física e pode ter consequências desastrosas. Você tem um discurso negacionista, por exemplo, Sim. que é um discurso, é a fala. Você mata milhares e milhares, centenas de milhares que coisas bem infelizmente... recentes e todos diariamente através de um discurso de autoritário. Exato, e de negacionismo e de tudo que a gente, enfim, viu e vê. Então, reflete um pouco sobre isso também. E aí, com a pandemia, isso foi se intensificando. A gente lá, isolado, sem poder ver os amigos, os entes queridos, os familiares, às vezes mais velhos. Aquela coisa toda que acho que isso foi uma coisa que uniu meio que todo mundo também, porque ninguém sabia o que ia acontecer, quando ia acabar. E aí, a série vai acompanhando isso, né? Vai acompanhando esse trajeto da pandemia 2020, e aí melhorou um pouco mais pro final do ano, e aí veio 2021, aquele início de ano, que foi o pior momento da pandemia, quando depois de um ano... A gente achou que ia estar melhor, e aí vem aquele Exato, gente. Eu me lembro do Réveillon, que eu falei, não, esse ano... Nossa, esse ano passou. E aí Já o 2021 2020 vai embora. foi o auge das mortes, o auge, daí tava 4.000 pessoas por dia, assim, uma catástrofe. E aí, a minha sorte, meu privilégio também, enfim, todo que eu tive que eu sou grato e tudo mais, é que em 2019, ainda antes da pandemia, eu estava já vendendo as minhas telas e começando a profissionalizar mais o meu trabalho, fazendo isso de uma forma realmente mais séria, profissional e tudo mais. Eu já tinha como começar com a própria renda ali das telas e das obras, a alugar um espaço. É um espaço pequeno que eu tenho, mas é um espaço de ateliê. Então, eu conseguia ter um espaço para produzir, para armazenar as obras que não fosse o meu quarto. E o bom das obras é que você não tem muito contato com a pessoa. Então, na pandemia, você conseguia vender, né? E trabalhar e... Vender foi complicado. Foi. Porque a pandemia, ainda mais naqueles períodos iniciais, o pessoal tava com medo, não sabia. Imagina, gente, a gente teve pessoas milionárias, pagando os melhores tratamentos do mundo, e que não resistiram ao Covid, sabe? Então o pessoal tava muito preocupado de gastar, né? De fazer alguma compra, alguma coisa assim, ainda mais arte, né? Uhum. Imagina, nem todo mundo. Mas, então, naquele início, assim, da pandemia, eu conseguia ainda, mesmo no isolamento bem estrito que tava, e eu cumpri e tudo mais, óbvio, mas o ateliê é perto da minha casa, então eu conseguia andar em 3 minutos e chegar, 5 minutos, sei lá, vai, e chegar no ateliê, que é um espaçozinho, tipo uma salinha como a gente está aqui, fechada e que só eu usava, então não tinha perigo, não tinha nenhum tipo de contato com ninguém. E aí eu ia lá e descarregava, né, esse caldeirão de sentimento que foi a pandemia, das agonias, das ansiedades, das tristezas, tudo que a gente viu. Isso seguiu ao longo de 2021 também, né, porque a gente sabe que, falou agora, piorou naquele momento. E aí, mas ainda em 2020, como eu estava falando, no momento que deu uma melhorada um pouco da pandemia, que a gente conseguiu sair um pouco mais, ainda de máscara, mas ainda controlado, eu fiz uma pequena exposição de algumas das pinturas da série do Choro lá em São Paulo. Surgiu essa oportunidade fazendo uma galeria e tal. E aí em novembro, foi novembro de 2020, eu fiz uma pequena exposição, tinha, sei lá, 10 pinturas, 12 pinturas. E aí quando eu fiz a exposição, teve um retorno muito legal, o pessoal curtiu, se identificou com os sentimentos que estavam ali sendo retratados. Isso em 2020 ainda? 2020 ainda. E aí, quando começou 2021, eu falei, cara, eu queria muito fazer uma coisa grande com isso, sabe? Fazer uma exposição que pudesse ser um retrato desse tempo e, ao mesmo tempo, também falar de coisas maiores. Tanto que, enfim, eu acho que daqui a 10 anos, a pandemia já vai ter passado há muito tempo, mas a gente vai poder olhar para as telas e ver um pouco de universalidade naquilo, sabe? Sim. Falar sobre sofrimento, sobre acho ansiedade. Que é atemporal. Sobre questões atemporal, que vão afligir a gente... Né, sempre. Não é só a pandemia que... A pandemia foi um catalisador disso, mas não foi só isso, né? Então, eu acho que eu fiquei com essa ideia borbulhando
E aí, em 2021, ainda no início de 2021, surgiu a ideia, já com bastante tela feita, de propor a um museu, algum espaço maior, de fazer a exposição. E aí, eu propus ao MAC, que eu falei, cara, seria incrível. E aquela coisa, eu falei, gente, isso não vai dar certo. Eu não vou, sabe, não vou conseguir, não A gente vou... se boicota, né? Não é que se boicota, imagina, um museu tão grande, tão importante, que todo mundo conhece, todo mundo, assim, mas é um que... boicote mesmo. É um a gente, boicote. artista, a gente acha que, não, esse espaço ainda não é pra mim. E não é só, e assim, não é só culpa nossa, porque, convenhamos, a gente tem no mundo da arte muita ideia de que você só pode ocupar certos espaços se você for 30 anos de experiência, se você tiver um... E sendo que, gente, quando a gente está em espaços que são, né, tem a proposta de arte contemporânea, de arte sendo feita por pessoas de hoje, e não só coisas antigas e de pessoas que já morreram, enfim, que tem seu valor e tudo mais, mas como é legal a gente poder também mostrar pessoas que estão hoje produzindo, que estão hoje refletindo sobre as questões do nosso dia e tudo mais. Desde que a sua obra toque alguém, já é digna de fazer uma exposição. E para mim, se toca alguém, eu tô satisfeito, já tô feliz, sabe? Assim, já é algo que é importante. E aí, depois de um tempão de conversa com o MAC, a gente fez todo um projeto. A gente, eu digo, é eu e o curador da exposição, que é o Vitor Valéry, que escreveu o texto da exposição e ajudou na montagem ali das obras e de tudo. A gente fez... Você já conhecia ele? Ou ele eu já conhecia ele, eu comecei a trabalhar com ele em 2019. A gente tinha um trabalho que envolvia a venda das obras, às vezes, e também... Ele é da tua faculdade? Não, ele fez UF, fez produção cultural na UF, e trabalha, ele é um pouco mais velho que eu, tem 27, trabalha com curadoria, como marchand, como, enfim, esse mundo da arte aí ele faz um pouco de tudo, assim, a gente tem esse trabalho até hoje. A gente começou lá em 2019 e teve essa parceria, como ele também mora em São Paulo, foi muito legal, que aí tem uma abertura para uma outra cidade, outro público. Quando ele estiver aqui no Rio, a gente já pode convidar ele, ó. Não, completamente. Ele é muito uma pessoa assim, que tem muito conhecimento, também jovem pra caramba, mas que tá aí se movimentando mesmo, né, nesse contexto da arte, que é muito reservado a isso, assim, que eu falei. Os jovens... Tem mais de 30 e tantos anos, entendeu? Isso que a gente fala. Existe esse preconceito aí de jovem é igual a sem experiência. Não, é muito... E, gente, você consegue experiência fazendo as coisas, né? Exato. Né? Então, assim, porque tem gente que olha assim... eu até comecei aqui, eu falei assim, você é muito jovem. E isso não quer dizer você é muito jovem. Pelo contrário, você tá aqui por um mérito, por uma experiência maravilhosa, por um artista maravilhoso que você é. Obrigado. Porque foi agoniante, eu te digo. Não é uma exposição confortável de não, mas não é necessária. E assim, foi isso. Aí o museu teve essa abertura, porque eu acho que isso é muito legal dos museus. Acho que na arte a gente está vendo esse movimento de tentar valorizar mais pessoas que estão produzindo hoje, que estão artistas, como a gente falou, jovens, né? Que estão aí pensando do ponto de vista de alguém que está sendo jovem hoje, o que a gente está vendo hoje. Então, no museu, enquanto estava tendo a minha exposição no salão principal, na varanda, que a gente chama, que é ali em volta do museu, tinha outra exposição que também eram de artistas jovens, artistas que estão aí produzindo hoje em dia. Então, eu tive essa abertura e aí falei, bora lá. E quando tiver a confirmação, mais pro final de 2021, que eu falei, vai ser no MAC, vai ser no salão principal, vou pintar umas coisas grandes. E aí foi quando eu pintei aquelas obras maiores da exposição, para poder preencher o espaço, para ocupar e para todo mundo que ir lá. Eu falei, cara, eu quero que todo mundo que vá lá sinta, tipo, viu uma exposição de pintura que me marcou, assim, sabe? Que me prendeu. E eu tive um retorno muito legal, assim, foi incrível. A gente abriu em 30 de maio, se eu não me engano. Não, Foi 30 de abril, perdão. 30 de abril. E aí ficou mais junho inteiro. Aberta a exposição. Nossa, foi a melhor experiência da minha vida. Assim, foi incrível mesmo. Assim, e como que foi você explicando para as pessoas assim, sobre os quadros e ver a reação do público ali presenciando aquela obra?
É interessante porque quando eu comecei a montar e pensar nas pinturas, um medo que surgia pra mim é falar, gente, eu vou estar expondo pinturas às vezes violentas, super tristes e agoniantes e tudo. Cara, será que o pessoal vai gostar disso? Será que alguém vai se ter algum tipo de, sei lá, ligação com uma coisa tão, né, dura, assim, tão, como eu falei, violenta às vezes? E eu fui, não, assim, eu fiquei muito feliz com o retorno, porque, assim, durante esses 2 meses de exposição que eu tive lá, há vários dias, que eu conversei, que eu fiz conversas, visitas, ou dias que eu só fui lá meio de escondido, para só ver o público reagindo sem saber que eu tava lá, assim. Todo santo dia eu recebia uma mensagem, um post, uma marcação, um story que era feito, sabe? Essas coisas esse contato, assim, de gente que foi, que gostou, que se identificou, que se viu ali, que se emocionou, ou então que só achou bonito, porque tem muita obra colorida, tem muita obra que é uma expressão que é sobre choro, mas que tem muita cor também, né? Eu quis também Sim. sair da obviedade. Ah, choro é tudo escuro, Triste. cinza, pálido, triste. Pô, tem cor, tem uma pintura lá que é cheio de bicho, é cheio de Só tá de vindo ela na minha cabeça elementos. agora, aquela grandona, né? Pois é. Então as crianças já adoravam, por incrível que pareça, se divertiam lá com os bichos, os meninos gostavam de espada, tinha um bando de espada lá, eles adoravam aquilo. Então eu tive as reações mais variadas, mas assim, posso dizer, muito orgulho, muito feliz, assim, que foram muito positivas, assim, tivemos um retorno muito legal. Gente, assim, que postava foto, que marcava, que escrevia textos sobre a exposição, e muitas oportunidades tão legais que surgiram da exposição, como o podcast aqui, né? Vocês descobriram e me conheceram por lá. Sim. Aham. E várias outras entrevistas, matérias, revistas, a gente foi tirar foto. E essa Enfim. interpretação, como que você lida com, assim, de ver a interpretação, o olhar, Sim. que às vezes, quando você está pintando, você vem com uma ideia pré-concebida, assim, vou falar agora sobre a tecnologia celular, vou falar agora sobre ansiedade, ou você meio que entra num transe artístico e deixa levar o pensamento? É um pouco dos dois, assim. Eu acho que, às vezes, eu começo com uma ideia. Ali eu tenho mais ou menos um projeto, um esboço do Você que eu faz quero. um desenho antes? Geralmente eu faço, a maioria das vezes eu faço mais ou menos assim, eu quero mais ou menos falar sobre isso. Só que depois que você começa, aí entra a parte do transe artístico, né? Você tá em outro mundo, assim, que é o mundo da arte, e que a própria pintura vai te guiando e vai te levando para certas, enfim, caminhos que você não esperava. Então, toda obra de arte, para mim, eu vejo também muito como, com essa experiência do teatro que eu tive, né? Não faço mais, mas tive durante muito tempo. Para mim é isso, assim, a gente pode fazer uma peça, ter o melhor roteiro do mundo, os atores mais qualificados, passar um ano ensaiando, que seja, ter o figurino mais lindo, o cenário mais incrível, a iluminação, o teatro, tudo lindo, né? Ensaiado, perfeito, decorado, bonitinho. Aquilo só vai ganhar vida, só vai virar uma obra de arte de verdade e viva e vibrante no momento que entra o público, senta ali nos lugares, a cortina abre e você começa... Não é? Toca os 3 sinais, Começou. Vira outra coisa. Aí sim ganha vida. Sim. Tanto que você não interpreta, ninguém interpreta uma peça para uma plateia, para ninguém, pro zero. No teatro pode só até existe ensaiar. se tiver uma pessoa assistindo e a pessoa fazendo. Porque é uma troca de energia, de olhar, de tudo. E a pintura eu vejo muito assim também. Porque... Você já escutou alguma coisa assim absurda? Que você assim, nossa, nunca imaginei que essa pessoa Não, interpretar isso. Muito. Mas isso acontece, né? Você vai, desenha. Eu tenho Você certeza que pensa- ele pensou nisso. É isso, às vezes no teatro tem cenas que você faz, você nem imagina que vai A ter pessoa a vai reação. Daqui a pouco a pessoa ri. Ou então a Eu já pessoa fiz chora um de uma coisa que você drama. acha que ia rir. Eu já fiz um drama uma vez que a minha personagem falava uma coisa muito triste e a pessoa gargalhava Ai. naquela cena. Aí eu ficava assim, gente, será que eu tô passando errado? Eu tava morrendo em cena, a pessoa... Eu acho muito que o que toca na pessoa, o que ela tá vivendo na pessoa. Às vezes é um riso de nervoso. Às vezes, né, teve uma referência de uma vivência, né? Sei lá. A gente fez uma foto lá assistindo a exposição, né?
E aí tinha um quadro que era uma mulher sentada na mesa com uma outra mulher e as duas estavam chorando. E aí a gente refez a foto. A foto. Você que queria que eu falei assim, eu não vou fazer isso Só mesmo. que a gente tava rindo. Mentira! Aí ela, vamos fazer, você tá louca! A gente rindo ao A invés de gente toda chorando. séria olhando a exposição e daqui a pouco ela vem, vamos fazer um book. Aqui. Não, mas é isso. Assim, eu recebi Vamos muita refazer a gente foto. que fez isso, que refez a foto, que nem a sua ideia. Que mandou, que postou e me marcou foto, vários quadros, assim, 10 quadros, a pessoa refazia cada um. Assim. Poxa. Só que rindo e se divertindo. Então, tinha essa coisa muito legal desse contato com o público, que a pessoa traz a própria vivência dela, a própria história dela, como você falou, as referências, as memórias, a vida dela vai se projetar ali. E aí vai ter um diálogo entre a obra e entre a pessoa, entre o espectador e entre o que está sendo ali representado. Uma das coisas mais legais para mim era isso, era saber, mesmo quando eu não estava lá, que as obras iam estar lá, e aí que eu ia estar me comunicando, ia estar recebendo, enfim, olhar e contato com as pessoas, mesmo eu não estando lá, né? E aí ia ter essa troca muito legal disso, das interpretações mais doidas, mais malucas, ou então que fazem um completo sentido, eu que nunca tinha pensado, sabe? Isso foi muito legal, assim, isso foi... Eu reparei que você não nomeia muito suas obras, Eu ia né? falar disso agora, a descrição É. de cada... É proposital? Você bota, às vezes, acho que rosto, Choro, então, mulher chorando, homem chorando. celular. Sim, que É proposital a questão de você não... Porque muitos artistas colocam, né? Mulher chorando, ai, não sei o que, está com... Eu gosto de ser bem literal na descrição, assim, às vezes tem umas obras, você vai ver que tem um título mais poético, digamos assim, que eu sinto vontade de fazer, mas realmente a maioria são títulos bem... Então, é genérico, porque Esse aqui. me remeteu muito à questão, assim, brechtiana, sabe? Tipo assim, mãe, É, pai. Martírio, depois que você me atacou com uma espada. Essa então, aí já é mais poética. essa é mais poética, mais esse é o exemplo que poética. eu tava dando da exceção, que às vezes eu faço algumas obras mais carregadas mesmo, assim, de significado pessoal e tal, e aí eu escrevo alguma coisa mais poética. Mas, no geral, assim, a maioria das obras, elas seguem uma coisa mais isso, assim, mais genérica, no sentido de ser uma coisa quase que, assim... Não apontar caminho, né? Exato, porque aí a pessoa cria o próprio caminho. Sim. Se você fala... É o interessante da arte, né? É isso que a gente tava falando agora, né? Eu acho que, assim, essa liberdade e esse diálogo, essa troca criadora que o público vai ter com a arte, assim. Então, desde isso, cara, eu tive relatos, assim, pessoas vieram falar comigo, os seguranças do museu, que ficavam lá o dia todo vendo, teve um que veio falar comigo e falou, cara, essa exposição, nossa, assim, eu não entendo de arte, não sei o que as pessoas falam, às vezes meio achando que a arte é quase uma coisa, assim, Inatingível. distante, assim, que acho que isso, como artistas, acho que é uma coisa muito importante que a gente deve fazer, e acho que até coisas como que a gente está fazendo, essas conversas, assim, podcast, essa divulgação, serve para isso, desmistificar um pouco a arte, né? E abrir uma coisa que eu quero muito, que acho que nós queremos muito que o podcast leve essa mensagem também, né? De os espaços artísticos, museus, teatros, que as pessoas tenham mais, se apoderem dele. Porque as pessoas olham o MAC, sério, pessoas que passam todos os dias na frente do MAC, a comunidade. Tem gente que ainda tem medo de entrar, não sabe que se você mora perto não precisa pagar, sabe? As pessoas têm medo, não se sentem pertencentes de um espaço artístico. E eu acho que isso é culpa muito, até de um certo elitismo que tem no mundo da arte, de você pensar que a arte é coisa para quem pode pagar, ou para quem tem uma educação maior. Assim, é uma coisa que eu acho que tem que ser combatida, assim, porque eu acredito de verdade, assim, que qualquer um pode apreciar arte, pode ser artista, pode fazer arte. Qualquer um. Gente, isso, assim, isso questão de ser bom, de ser ruim, de saber, de não saber, isso é tão relativo. Vai pra você saber o que é, qual o seu estilo, né? O que você gosta, o que você não gosta. Aprendendo tudo. Então, assim, muitos contatos que eu tive lá, os mais interessantes eram com pessoas que se consideravam... Eu não entendo nada. Eu não sei nada, mas
eu senti, e aí falava uma coisa incrível, assim, senti tal coisa, e falava uma coisa que eu falava, cara, isso... E o cara que falou da qualidade da tinta, Mudou a obra. às vezes pode até vir uma pessoa que sabe todos os detalhes técnicos, não sei o quê, fala uma coisa, sabe, hermética, isolada, que não diz muita coisa. Então, assim, eu acho que esse contato com o público é muito importante, muito, assim, é muito primordial, assim. A arte, para mim, ela existe nessa troca, nesse momento que você pode... Sim. E até mesmo um título poético, como que você leu do Martírio, da Espada, e tem outros também nesse caminho. Até isso, cada pessoa também vai ver de um jeito, assim. Também vai observar e vai interpretar, vai pensar aquilo de acordo com o que ela pensa, do que ela vive, assim. Acho que isso é muito legal, assim. Você tem algum artista que você... uma linha artista que você segue, que você se inspira mais? Eu vi um pouco, assim, um pouco de cubismo nos seus traços, falando alguma coisa... Você tem alguma... Uma linha. Uma linha assim, artística eu acho que um traço, assim, bem do contemporâneo, assim, do que a gente vive hoje, né? Nesse mundo que a gente tem acesso à imagem. Imagina, se você pegou o celular agora, em um segundo, você entra em qualquer rede social, você vê milhares de imagens. Eu não tô nem brincando, são milhares mesmo, assim. Sim. A gente vive num mundo hoje que a imagem é uma coisa tão... assim, acessível, onipresente e inunda a nossa mente. Acho que uma característica muito grande dos artistas que trabalham hoje, aí eu me incluo nisso também, é que a gente passou um pouco assim, da era dos ismos, né? Do cubismo, do fauvismo, do surrealismo, disso, daquilo, porque a gente vive hoje num momento que tem a possibilidade, eu acho que eu sinto que é um pouco que eu faço, voltando porque a gente estava falando no início, né? Eu tenho vários artistas que eu gosto, que eu me inspiro, que eu enfim, admiro tal ou tal coisa. E eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho essa disso. Coisa dos ismos é uma coisa do modernismo, bem assim, do início do século XX, Sim. que teve seu momento, tem a sua validez, tem as suas E que tem gente que segue reflexões. ainda. Tem gente que vai querer seguir ainda, e ótimo, e Tá tudo bem. Mas no meu caso, eu acho que é uma coisa que a gente vê muito. Eu converso muito com amigos meus que estão pintando, que estão desenhando, que estão fazendo arte. Você vai também aprendendo e criando muita coisa nova, muita coisa legal, a partir dessas misturas de referências, assim. Tem gente que vai pegar um pouco do surrealismo do Dalí, com um pouquinho de arte que a gente chama de arte popular, né? Que é a arte, na verdade, feita por quem não passou pela academia, que é uma forma de quase até menosprezar, mas que tem tanta validez. Teve o movimento armorial. Exato, a exposição linda lá no maravilhosa que teve. Eu fui. A defesa disso. Se eu começar a querer referenciar do seu trabalho, aquele dos animais, eu posso falar assim, nossa, ele tem um movimento armorial ali. Gente, ali ele pensou. Alguns dos maiores artistas... Já sei de onde ele pegou aquilo ali. Alguns dos maiores artistas do Brasil, assim, eram pessoas que estavam por fora do circuito da arte, ou então da academia, e dos ismos, dos estudos, das vanguardas europeias. Você vai ver um cara como o Bispo do Rosário, não sei se vocês conhecem, assim, recomendo para todo mundo que estiver ouvindo isso. Vamos lá dar um Google. Bispo do Rosário Dá um Google era um artista assim, que vivia a arte e vida era indissociável. E é um trabalho assim, maravilhoso. A Anísia da Silveira, por exemplo, que um exemplo, acho que para todo mundo, e os artistas que ela trabalhava, que eram completamente fora. Também teve a exposição, gente, não perco, também teve a exposição do Cecília Vivian. Sim, maravilhosa. exato. Amo Cecília. E assim, pessoas que trabalhavam a arte e o fazer artístico completamente fora de convenções e tudo mais, que tem uma qualidade incrível e que, para mim, estão junto de um Portinari, que fez a EBA, a mesma escola que eu fiz, ou uma Tarsila, que foi para a Europa estudar, que também é válido, mas que juntar um pouco dessas várias referências e até fora do mundo da arte, vai para literatura, para música, da arte visual, que eu digo, né? Para música, para literatura, para cinema, para foto, para teatro, para o que quer que seja.
vai pegando um pouco disso, e aí eu sinto que é difícil me encaixar num ismo, num movimento, numa linha assim, mais definida. Mas eu acho que é um debate legal de se fazer, assim, porque a gente consegue chegar numa coisa muito ampla, muito cheia de contato. E também da própria vida, né? Da própria dia a dia. Assim, acho que tudo que a gente vive, que a gente vai experienciando, que a gente vai tendo contato com as pessoas. Nessas vivências aí, assim, eu tenho 2 filhos, né? Tenho a Ana Luísa de 10 anos e o Miguel de 8. E eles amam museu, amam exposição. Que legal, que bom. Serão curadores. São ótimos. A Ana Luísa quer ser curadora de arte. Olha só. Quantos ela tem? Tem 10 anos. 10 anos curadora de arte. Pô, gostei. Nós fomos... assim, eu quero ficar em paz e levar eles em museu, assim, que às vezes eu que falo assim, filhos, já tá bom, vamos embora. Ela não, mas eu tenho que terminar de ler Ela quer ler tudo, ela analisa cada quadro. Legal. E aí eu fui há pouco tempo no Museu da Manhã e passamos pelo mar, aí tava lá, curadoria, não sei o quê. E ela nunca tinha pensado, ela vai desde criança, mas ela leu aquela palavra, mãe, o que é curadora? Aí eu fui dar a minha explicação pra ela. Ela, nossa, mãe, eu quero. Ai, muito lindo. E aí, como a importância dessa vivência? Sua mãe te levava a museus? Assim, qual a importância de a gente levar? Porque, assim, eu sempre levei muito as crianças, assim, em espaços de museu. O CCBB é, para mim, uma referência. Para mim, do Rio de Janeiro, é um dos espaços mais democráticos. As pessoas, né... muitas exposições de graça, né? E que traz artistas traz assim, artistas maravilhosos. De alto porte, E agora o Rio de Janeiro tá com essa questão de abrir os museus para as pessoas, né, os cariocas, né, sem dias de graça. Qual a importância você acha das crianças, né, nesse conhecimento da arte desde... eu acho que assim é primordial, assim, tipo, isso que você falou da sua filha querer ser curadora com 10 anos, muito legal, muito fofo, assim. Eu disse, como eu falei, a minha mãe sempre gostou de desenho, de arte, sempre foi uma coisa que ela curtia e curte, então eu tive esse contato de ir em museu, de poder, né, ter esse acesso, que é isso, levem os seus filhos para museu, para ver arte, para ver exposição, para ver teatro, para ver tudo isso. Porque mesmo que você pense, não vai entender nada, a criança não vai entender nada, nem vai ser... Gente, mas mesmo isso que vai ela não absorvendo. seja artista, isso aí vai mudar a vida delas. Exato. E vai criar opinião sobre, vai ajudar como ser humano. E também, Lu, às vezes os pais acham assim, isso não é pra idade deles. Tem muito isso, né? Isso não é pra idade... Cara, eu levei meus filhos na exposição da Anísia da Silveira e falei assim, nossa, é pesado, né? As histórias pesadas. Mas eles têm um olhar deles pra aquele momento. E a Ana Lu e o Miguel leram muitas histórias ali chocantes e foi um debate muito bom em casa, sabe? Eles falaram, nossa, mãe, foi isso, você aconteceu isso. Aprende, você é pedagógico, ele é formador de sensibilidade, sabe? Assim, é muito humano, muito né? importante. Você vai conseguir descobrir ali a cultura, assim, para a formação de qualquer criança, de qualquer pessoa. É uma coisa que realmente isso muda a vida, sabe? Você nunca sabe quando que vai ser a exposição do museu que pode isso. Talvez a sua filha ter visto um dia no mar, ou a curadoria, pode ter mudado, sabe, assim, a trajetória. Mesmo que ela depois não seja o caso, mas se for, entendeu? Olha que coisa incrível, sabe? Tão cedo uma coisa ter te transformado, ter te tocado. Eu não tenho dúvida que em alguma da minha infância, eu posso nem lembrar mais, eu vi alguma exposição que eu fiquei abismado, que eu fiquei chocado, sabe? Tem que eu vi, assim, há anos que eu lembro, assim, que eu gosto, que eu falo, cara, isso realmente me marcou e foi importante pra mim, sabe? Agora, uma polêmica que veio aqui na minha cabeça agora, pra saber a sua opinião. O que você tá achando dessa modinha de exposições de arte digitais aí? Vamos em museus! Pagar R$80, 100, 150 pra assistir. Pra ver as projeções. Pra ver projeções. Adorei, Ana! Não, vamos lá. Nada, assim, acho que é importante a gente sempre sabe, assim, vou ser diplomático aqui. Nada é tão preto no branco, assim, acho que nada é horrível, perfeito. Nada é tão assim. Eu acho que o que é importante a gente sempre lembrar é que uma projeção de uma obra de arte nunca vai ter o mesmo papel de você ver uma pintura na sua frente. Não vai. Ponto final. Assim, não é a mesma coisa.
A pintura, ela tem a materialidade, a escala, a textura, o brilho, a cor ali viva mesmo, o toque do artista, que aquilo ali é único. Só mesmo isso vai, enfim, ser efetivamente ver a pintura. O que eu acho dessas exposições que são dessas projeções, né, das virtuais... todo mundo sabe Que que teve do que Monet, tem, né? que tem do Caralho, Monet. Eu vou expor. Eu acho que, assim, sobre quanto cobra, quanto não cobra aí, não sei dizer quanto custa pra fazer, se é isso, porque realmente vai, se a pessoa quiser. Agora, eu acho que tem um lado que pode empobrecer um pouco, no sentido de que pode virar uma coisa meio, assim, fundo pra Instagram, sabe? Assim, É isso a que coisa do instagramável. E aí, não vejo problema de você ir e querer tirar foto e postar. Eu tava agora aqui falando de como foi legal ver isso na minha própria exposição. Uhum. O que eu acho que a linha onde deve se preocupar nesse sentido é quando você tem artistas que são obrigados a moldar a sua produção para agradar um suposto conteúdo instagramável. Tipo, faz uma obra tal pra gente ter uma obra para que o público possa postar no Instagram. Isso eu já acho mais complicado, porque aí você está querendo moldar o que o artista vai fazer em prol de uma possível visibilidade de rede social. Mas e quando já existe uma obra e... Quando já existe, assim, eu não sei dizer, porque, por exemplo, lá no MAC mesmo teve 2 dias que veio a exposição do Van Gogh, que era essa de projeção. Uhum. E projetaram na fachada do museu. E aí, assim, eu vi lá, eu tava lá, eu fui nesse dia. Cara, eu nunca vi um MAC tão cheio na minha vida. De gente, assim, milhares de pessoas lotaram aquele pátio inteiro, assim. E é isso, não é a pintura original, não é, mas assim, você tem ali milhares de pessoas se reunindo para ver obras de arte, para ver pintura. É uma questão Eu não acho que isso educacional. seja... Talvez não seja, ela não possa ser categorizada como uma exposição de arte. Eu também Talvez acho. seja categorizada como um show de É um show, é um Uma entretenimento, projeção. de é projeção, pedagógico. Assim, tem toda uma equipe que faz material pedagógico, que ensina sobre a história de vida do Van Gogh. Eu vi lá isso, assim, eu nunca tinha ido numa, porque eu também isso. Eu pessoalmente não via motivo para pagar ingresso para ver projeção de obra nenhuma. Todas as obras estão no Mas eu tava lá porque era o MAC, foi gratuito e tudo mais. Eu tava com a minha exposição também aberta. E aí, eu fiquei com uma impressão, assim, positiva, de tipo, olha, assim, pode não ser o que a gente gostaria de ter uma grande exposição do Van Gogh, com os quadros dele aqui, e todo mundo poder ver de graça e tudo mais, mas bem ou mal você reuniu no fim de semana 15 mil, foi milhares mesmo, foi muita gente, assim, eu tenho um número lá, pessoas que se reuniram para sentar lá, ouvir a história do Van Gogh e ficar vendo, mesmo que numa projeção, mesmo que, assim, sem grandes aprofundamentos e tudo mais, vendo obras de arte de um artista super importante, super relevante, assim. Eu fui na da do Monet, foi lá no centro da cidade. Assim, claro que não é como é o que você tá falando, como estar ali presenciando a obra, né? É uma outra... Eu senti como se fosse um outro formato, uma... Não numa exposição de arte. Não uma exposição de arte. Eu acho que eles queriam passar como se a gente estivesse dentro da obra. Foi como eu me senti. É imersivo, né? É imersivo, exatamente. Eu me senti como se eu estivesse fazendo parte da obra dele. Com a música, com a luz. Então, é mais um show. É uma sensação, entendeu? Eu achei legal. Não achei caro, foi um preço bem acessível. Mas, exatamente, é diferente. Mas é isso, eu acho que a princípio, se você está colocando em contato o público com arte, mesmo que com essas mediações, com essas... Isso, não é exatamente, né, ver a pintura ali na sua frente, você está colocando ali a pessoa em contato com a obra de arte. Então, eu acho que é válido. Eu acho que tem seu lugar. Proposta, eu não vejo... É válido, porque 5 mil pessoas depois foram assistir a exposição dele. E por acaso nesse dia até, enfim, é isso. Eu pude aproveitar de ver e de conhecer coisas que eu nem tinha. Se eu fosse o Antônio, eu levava uma caixinha e ficava assim: semana que vem vai ter exposição. Vai para o MAC, ver a minha. Mas assim, então eu acho que tem seu lugar. Assim, tem seu lugar. Óbvio, assim, eu não acho que. Eu acho que se você puder, se for possível, vai lá ver as pinturas, ou a gravura, o desenho, o teatro, quer que seja.
fisicamente ele na sua frente, eu acho que é 1000 vezes mais interessante. Mas eu acho que você agrega de alguma forma. popularizar, ampliar, coletivizar isso, eu não vejo problema, não. Acho que é uma coisa positiva, assim, no geral. Antônio como é que é? Você falou que era polêmico. Despolemizei. Despolemizou a pergunta da Carol. Não, tá certo. Eu realmente é assim que eu vejo. Eu achei bem, assim, tranquilo. Eu acho uma coisa que tem seu valor, com certeza. Sim. E nós temos a temática do Godot, né? Que é Esperando Godot, espetáculo Samuel do Beckett. Samuel Beckett, que tem uma questão da espera. Para você, essa palavra espera, para um pintor, que bate a palavra espera para você, como pintor? Espera tem muita coisa, né? Mas eu acho que, assim, a pintura, ela tem o processo mesmo dela e o fazer dela, ele muitas vezes é lento, ele muitas vezes exige uma certa paciência, um certo trabalho de espera, até literalmente... Tem a questão de secar a tinta. esperar para secar, esperar para, enfim, poder... Tem muita coisa. enfim, mostrar para as pessoas, às vezes é bom você deixar aquilo esperando um pouco ali, sem muito contato, antes de você postar na internet, ou de você mostrar para alguém, você deixar aquilo meio que assentar para você depois voltar e falar, putz, isso aqui pode mudar tal coisa, isso aqui eu posso refazer de novo, mexer nisso. Isso tem muito disso, e tem as coisas, acho, mais concretas assim, do mundo da arte em geral. A gente precisa da paciência para montar uma exposição. Por exemplo, o choro, assim, desde a primeira ideia de expor no MAC até o dia que abriu, foi mais de um ano de trabalho. Espera para você ter a certeza que ia ser até... Nossa. Espera e trabalho, expectativa também, né? Tem muito disso. É longo, assim, as coisas demoram, sabe? Não é Você assim... lida bem com a espera? Eu tento, né? Sou uma pessoa meio ansiosa, confesso. Assim, Você já começou a pintar uma obra, e aí deixou pra lá, e aí depois pegou e... Isso aqui, vou dar continuidade. É raro, assim, tipo, desde que eu comecei a pintar, assim, mais consistentemente, assim, com mais assim, regularidade, eu tive um pouco a minha promessa pra mim mesmo de que, tipo assim, tudo que eu começasse eu teria que terminar. Mesmo que eu não gostasse do final, eu falava, cara, eu vou fazer até isso ficar pronto. E aí eu ia fazendo. O que já aconteceu foi eu achar que tá terminado, e aí eu voltar no dia seguinte e falar, putz, cabe mais uma coisinha aqui, ou eu deveria colocar mais uma cor aqui. Isso acontece, sim. Mas eu acho que essa espera é importante também na arte, você ter os momentos de muita atividade e momentos de espera no sentido de você desacelerar um pouco e você olhar para trás assim, e poder refletir, poder absorver novas coisas, novas referências, experiências, e aí sim voltar para ataque, voltar para produção, assim, mas eu acho que isso tem também bastante. Vamos pro nosso joguinho, então, Vamos. agora que é sem espera. São perguntinhas rápidas que nós vamos fazer para você e aí você vai respondendo. Tá bom, vou tentar. Uma data. Uma data? Ai, meu Deus, gente, peraí, é difícil isso. Qualquer data? Sim, Qualquer data que vier na cabeça. que vier na cabeça. Eu vou falar dia 30 de abril, foi quando abriu uma exposição. E foi, eu acho que o melhor dia da minha vida, assim, foi incrível. E uma comida? Uma comida? Não sei, eu adoro um macarrão, adoro comida italiana, adoro essas coisas. Eu gosto de comida dessas comidas. Uma mania. Mania? Pintar. A minha mania é Óbvio. pintar. E um filme? Um filme? Em português é o Castelo Animado, do Estúdio Ghibli, que faz o Viagem de Chihiro. Já não sei se você ouviu falar. Sim. É do mesmo estúdio, assim, que faz. Eu adoro o Viagem de Chihiro, e eles têm um outro filme chamado Castelo Animado, que é... Nossa, é incrível. Eu amo mesmo. Fica a dica aí, gente. Fica a dica. Vejam, é muito bom. Tem no Netflix, eu acho. Uma cor. Todas. Pô, tem que gostar de todas as coisas. Pintor tem que gostar de todas. É assim. verdade. Mas você tem alguma que no seu quadro nunca deixou de ter? Não. Sempre elas se misturam, variam. Às vezes tem uma, às vezes não tem. Às vezes é mais escura, às vezes é mais clara. Às vezes é mais azul, às vezes é mais vermelho. Eu acho que... Mas você não tem uma cor preferida nem de roupa?
Eu dizia que eu tinha uma época que eu gostava muito de preto, que era cor meio assim, né? Todas as coisas, não é nenhuma ao mesmo tempo. Depois eu gostava muito de vermelho, que é uma cor que eu acho interessante, porque simboliza muita coisa. Vermelho é amor, mas também é sangue, também né, tem essa intensidade muito grande, assim. Mas não... Hoje em dia eu gosto de todas. Todas eu curto usar e curto, enfim, misturar. Um artista. Difícil essa. Um artista... eu vou falar o Matisse. Eu tinha falado já dele. Ele foi também dessa época que eu comecei a pintar com mais profissionalidade, assim, mais profissionalismo. E ele me marcou muito. Ele escreveu muito sobre arte. E aí eu li as coisas que ele escreveu. E, nossa, isso... Como é importante também, né? O artista deixar registrado ali, né? Cara, assim, inclusive, outra dica ali, eu vou até olhar pra câmera e falar disso. Porque, assim, pra qualquer artista, qualquer pessoa, assim, que esteja pintando e trabalhando e querendo, né, seguir mais a fundo, né, se imergindo nisso, eu acho muito legal a oportunidade, se você tiver, de ler e de, enfim, ver documentário e tal, mas de ver o que o que o próprio artista falou sobre o processo dele, sobre a arte dele. Porque às vezes você lê muito assim, fulano falando sobre a arte de fulano. Legal, é válido, maneiro, pode ser. Mas quando você vê a própria pessoa que fez aquilo falando como ela fez, é muito interessante. Você vê as cartas de Van Gogh, ele descrevendo os quadros dele. Nossa. O Matisse escrevendo sobre a pintura, o que ele achava sobre a própria pintura. E por aí vai, assim, até escritores que escrevem sobre como eles escreveram os livros que eles... Sabe, assim, essa coisa da metalinguagem é uma coisa que eu gosto bastante, assim, acho muito importante. E você já escreve sobre você? Pois eu já escrevi algumas coisas bem, assim, improvisadas, já teve alguns projetos que eu registrei meio um diário do que eu estava fazendo, mas eu, por incrível que pareça, eu não é muito, embora eu goste de ler, eu não sou muito de escrever, não é tanto a minha... Acho que eu sou uma pessoa muito mais visual nesse sentido, assim, então eu ainda não sinto que eu escrevi algo, assim, tão concreto sobre o que... a forma como eu gosto de trabalhar, de pintar. Mas é um caminho, né? Pode acontecer. Tem tempo ainda. Você é daquelas pessoas que desenha pra... Como você está sentindo, não sei o que, eu vou mostrar um desenho. Inclusive... Pra você raciocinar. Uma coisa que eu falo sempre, que eu brinco, assim, tipo... Eu não tenho hábito de escrever, né? Como eu falei, não é uma coisa que eu faço. Então, eu não tenho diário, assim, eu não tenho uma coisa que eu escrevo todo dia. Mas eu pinto todo dia, assim, eu tento... É o seu diário, é um diário. Exatamente, eu tento quase todo dia, quando posso eu vou lá e trabalho um pouco, desenho um pouco, ou então pinto alguma coisa. E aí vira um diário, porque você olha para trás, eu próprio, mas também qualquer outra pessoa olha para minhas telas. Se você botar assim um cronológico, você vê a minha vida ali passando, mesmo que eu esteja representando outra coisa. Nossa, que lindo isso que você falou. Não tem como não... tudo que você faz tem a sua um pouco de você dentro daquilo. Não tem como você fugir disso. Das suas vivências. Então, o meu diário são as minhas pinturas, é visual. Sim, o choro era o grande diário do que foi esses últimos anos, parte do que foi esses últimos anos, né? Eu selecionei, fiz um recorte daquela série que falava sobre esse assunto, mas é parte da minha vida escrita ali, né? Visualmente escrita. E uma exposição? Uma exposição, vamos lá. Pode ser sua. A sua vou fazer aqui minha autodivulgação. A gente, obviamente, já tá gravando, já fechou e tudo mais. Mas vai ter outras. Né? Exatamente, eu vou falar uma exposição, a próxima. A próxima que vier, assim, ainda... Não tem nada programado? Tem nada que eu possa ainda divulgar, assim. Eu tenho já, para esse ano, uma que tá certa que vai acontecer, então isso vai ser bem legal. Outra temática, eu tô gostando disso porque vai ser outro caminho, outra temática. Mas eu acho que é sempre legal você pensar no próximo. Assim, quando você tá satisfeito, você fica parado, né? Quando você tá sempre querendo um pouquinho mais, um pouquinho assim, crescer, aprender mais coisa, fazer novas experiências, novos contatos, isso sempre é legal. Então, essas obras do choro, elas estão à venda? Então, assim, elas, obviamente, enquanto estavam no MAC, né? O MAC é um museu, é um espaço institucional. Aí não estava à venda, porque não é uma galeria, não é um espaço assim. Mas, enfim, atualmente é isso, é o meu sustento, né? A forma como eu também trabalho, é uma parte disso, pelo menos, assim, que me ajuda a própria produção da exposição, que é uma coisa que a gente sabe,
produzir qualquer coisa, qualquer evento, qualquer situação é um investimento, tem um gasto, então isso... E as tintas são caras, né? Tinta, tela, pincel, tudo. Assim, Tela é muito transporte, essas coisas são todas que você precisa vender para comprar e tudo mais. Então, elas estão, em geral, lá no meu Instagram, você tem muita... Eu vou postando as pinturas e os eventos, as exposições que eu participo, e aí tem lá à venda algumas coisas que a pessoa, pelo próprio Instagram, pode mandar mensagem e falar, pô, gostei disso, quanto é? E aí, enfim, a gente faz até por ali às vezes. Então, sim, não tem como ter vergonha de botar a cara no sol e falar, tá vendo, Não, sim. sim, vamos lá. Tem coisa que quem quiser pode procurar saber e tudo mais, porque... Só ir no direct, né? Manda DM ou então e-mail, se quiser ser mais profissional. Mas é válido, assim, e os contatos, acho que um lado bom da rede social e dessas coisas é que é isso. Sim. A gente se conheceu, se falou por ali e chegou até aqui dessa forma e quantas pessoas interessantes e até que compraram obras que eu conhecia assim, pelo Instagram, pela rede social. Então, pegamos aqui agora o presentinho, um brinde pro Antônio Aqui, ó. Costinin. Gente, obrigado. Espero Antes que de você goste. dar a sua fala final. Posso ver? Posso Pode, abrir? Pode. Posso abrir? Pode sim. Ai, que legal! É uma cachaça. Gente, É uma cachaça de Paraty. adorei. Artesanal aí. Já Bem temos, artístico. já temos o conteúdo do fim de semana a ser. Poxa, que maneiro! E a embalagem, tudo. Viu? Obrigado, gente. A Nada. gente que agradece muito essa troca. Nossa, foi uma troca muito enriquecedora sobre arte. Foi. Adorei conhecer as suas obras. E foi um papo super diferente do que a gente muito, tem tido sim. aqui, né? Uma Muito temática. feliz. Essas suas obras realmente me incomodaram. Incomodaram. E isso é muito bom. Incomodar. Eu acho que é muito bom. o importante é isso, é que faça sentir alguma coisa, né? Porque Exato. Bom, levou. ruim, você refletiu, você pensou, você relembrei. você foi impactada por alguma Impactada. coisa. Me tocou né? Eu também. acho que isso é legal, assim. E como eu falei, eu tenho obras, por exemplo, que são opostos disso, são românticas, falam de amor, Sim, que falam sim. de amizade, família, de namoro, de quer que seja, que também é isso, faz parte do diário da vida, né? A nossa Eu vou vida não é acompanhar suas obras, suas outras exposições. Eu Pode- lembro como se fosse hoje, eu olhando assim a obra do Antônio, eu falei, Carol. Ela me mandou, Eu preciso. printou, isso. mandou. É isso, né? A nossa vida, ela tem dias bons, dias ruins, momentos bons, momentos ruins, altos e baixos, tristezas, alegrias, amores, lutos, enfim, dificuldades e coisas boas. Então isso, assim, acho que é muito legal de você poder colocar na arte, deixar a arte meio que levar. E aí, quando chega alguém, ser impactado por aquilo, né? Foi. Acho isso muito Olha, feliz. Ai. pode falar o que você quer, a sua fala final, né? pode A gente falar. te cortou. Se quiser dar um recado. Assim, o recado, enfim, primeiro eu agradecer vocês pelo convite. Acho que foi um papo muito legal, assim, sempre acho bom quando a gente pode falar sobre arte. Sempre maneiro, assim, então vocês estarem fazendo um podcast sobre arte e chamando artistas e pessoas desse mundo para falar, tipo, muito maneiro mesmo, assim. E é isso, assim, eu acho que fique aqui acho que para qualquer pessoa que tenha ouvido, né, acho legal essa valorização que a gente fez da arte, do fazer artístico, se incentivar, independente de você ter uma formação ou um conhecimento super erudito sobre o assunto, você frequentar a exposição, você desenhar o que você quiser, você levar seus filhos para ir nos lugares, isso eu acho muito legal, assim, então acho que essa mensagem é uma mensagem muito boa de a gente deixar terminar assim, o nosso papo com isso. E, enfim, sobre mim, eu acho que eu fico muito feliz assim, de poder compartilhar isso que é realmente a minha paixão, é o que eu já há um tempo faço e gosto de fazer e me sinto vivo mesmo fazendo, sabe? Eu sinto que é isso que eu tô aqui para fazer e vou continuar fazendo, assim, quem quiser acompanhar, ver mais, tem lá no Instagram, que é o meu nome, Antônio Costinin, @Antônio Costinin, só isso mesmo. E eu sempre posto quando tem um evento, quando tem uma exposição, pinturas novas, obras novas, faço stories do dia a dia mesmo assim.
Então, acho que é legal também a gente poder trocar e Sim. receber as mensagens, as conversas com todo mundo que tá vendo, assim. Então é isso, agradecer bastante vocês. Adorei. Obrigada, pela Adoramos, Tony. né? Adoramos ir lá também na sua exposição. Obrigado. Que tenham próximas e que a gente também vai estar lá. Estou Por curiosérrima já pra saber qual é Serão a próxima. convidados. Estaremos lá, com certeza. Obrigada por ter vindo, ter acreditado no nosso podcast também. E obrigada a você que assistiu até agora a nossa entrevista e ouviu também a nossa entrevista. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, seguir o Antônio, seguir a gente lá no Instagram também. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigado, gente. gente. Muito obrigado. Eba! Ai, foi lindo! Acho que foi incrível. Foi ótimo. Foi Gente, incrível. obrigado.